Cláudia, Oi, tudo bem com você? eu estou e você? Tudo ótimo. O tema hoje entra na área do relacionamento. Pode ser um relacionamento mais familiar, claro. Pode ser um relacionamento na base da amizade. Mas eu acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo vai vir à mente o relacionamento amoroso. E amor todo mundo quer, não é? Todo mundo gosta, mas também todo mundo cria, né, ambientes depois, às vezes quando dá errado, quando a gente fala deu errado, ou quando tá num relacionamento e algo não sai do jeito que a gente queria, muitas vezes a gente acaba apontando o dedo quando conta a nossa história e o culpado é sempre o outro. Parece que o outro errou sozinho, 100%, e a gente tava ali, angelical, simplesmente plenos. Fui atacado. E foi atacado, exatamente. Então a pergunta Coitadinho. coitadinho de mim. Então essa é a pergunta. Não existe alguém que seja culpado 100%. Eu acho que toda culpa tem pelo menos um cúmplice, não é? Olha, teve uma coisa que me chamou muita atenção, Gustavo, que você falou, que é uma grande verdade, né? Sempre que a gente fala de relacionamento, sempre se pensa no relacionamento de um homem e de uma mulher, né? Não tem, sabe? Você nunca fala, o meu relacionamento com o meu amigo, né? Mas tudo é relacionamento. E tudo que dá errado tem dois ou três. Né? Quando você está errado com alguns amigos, pode ser um grupo de amigos, não sei. Mas, assim, sempre a gente nunca é vítima. A gente sempre fez parte, é sim ou sim, a gente sempre fez parte de uma decisão de ir bem ou não. Você faz a sua parte, mas você não quer admitir. Esse eu acho que é sempre uma coisa importante de você olhar. Por que você sempre quer ser a vítima? Né? Por que a gente tem essa tendência de ser vítima? Porque a gente tem a tendência de não querer que o outro, não assumir aquilo que você faz. E o outro é o culpado. Então, porque você quer sempre ficar bem na fita com quem está de fora olhando. Então, se você tem um relacionamento que não dá certo, vamos supor, vocês se separam, o que é muito comum acontecer. E vocês têm amigos em comum. Eu tenho até, às vezes, a gente fica até com uma certa dor no coração por causa desses amigos, né? Porque eu chego para esses amigos em comum e falo, você viu o que ele fez? Por que ele foi tão desonesto comigo? Eu doei tudo que era meu, eu doei tudo de mim. Me entreguei. Me entreguei, ele não reconheceu. Aí vem ele, você viu? Eu cuidei daquela mulher como fosse uma princesa. E ela Me me desprezou. Que absurdo. Eu me separei dela porque ela é uma bruxa. Não sei. Mas os dois lados... Geralmente vai para esse caminho, né? Mas os dois lados sempre sofrem. Não era muito mais fácil você falar, resolvi isso e vou seguir para frente. Porque esta mágoa que você acaba carregando por muito tempo só faz mais mal a você e você bloqueia de andar para frente. Tanto numa amizade, quanto no emprego, quanto no relacionamento. Por exemplo, vamos aqui também um outro posicionamento de vítima que é muito comum. Fui despedido. Eu era um funcionário exemplar. Desculpe, amigo, se você fosse um funcionário exemplar, você não seria despedido. Então vamos olhar o que aconteceu. É o que eu sempre falo, Gustavo, enquanto a gente não aprender a olhar as coisas com verdade, a gente se engana o outro e vive nesse imbróglio. Imbróglio antigo, né? Nossa. Mas é uma verdade. Então, por exemplo, fui despedido. A tendência eu era um super funcionário, mas imagina, o chefe puxou meu tapete, fulano puxou meu tapete.
tudo nessa vida você permite que faça com você. Se o outro fez isso com você, é porque você permitiu. Você permitiu por quê? Ah, é porque eu não gostava daquele trabalho. Então, assume, não gosto desse trabalho, eu vou sair daqui. Ou se não, fica no trabalho e falando, eu tenho que ir para aquele trabalho horroroso hoje de manhã, que isso está me matando. Então, assim, além de você ser vítima, você não tem o menor amor a você. E a mesma coisa é no relacionamento. Quantas pessoas se mantêm num relacionamento que não aguenta mais, que não é mais sustentável, por medo de ser julgado, por medo de não assumir a sua parte, ou muitas vezes por medo de, o outro não vai conseguir sobreviver sem mim, porque eu sou provedor. Ninguém morre, sabe? Às vezes é uma oportunidade do outro fazer alguma coisa por ele mesmo. Enquanto a gente não entender que o caminhar é individual, a gente pode caminhar junto, mas não eu te levando ou o outro te levando. Quando você carrega alguém nas costas e cobra depois, você não olha para a sua parte, você acha que você está sendo sempre o herói. Agora, carregar alguém não é heroísmo nenhum. Você está está tirando a oportunidade do outro de aprender a andar. Mas quando você acusa o outro é o culpado e você é o santinho, na prática é você não assumir a responsabilidade da sua vida, né? Mas é isso que a gente falou, você não está olhando a sua vida com verdade. Você fica sempre numa posição de vítima. E já dizia Bert Hellinger, que Deus o tenha, para a vítima não há solução. Porque enquanto você se mantém numa posição de vítima, você não quer caminhar, você não quer mudar. Você não quer sair dali, porque ali é cômodo. Porque ali você está sendo visto. Porque ali alguém está com pena de você. E às vezes a maneira de você ser visto é se colocando numa posição de coitadinho de mim. Às vezes uma maneira de você ser visto é eu não quero saber mais daquela bruxa, aquela mulher era uma horrorosa. Meu amigo, você casou com ela. Ou você não está com... quando vocês se conheceram, você não falou isso. De repente ela acordou um dia bruxa. Você não viu a coisa caminhando para o bruxismo, né? Sabe? E aí deixa para o final, quando não aguenta mais, a explosão. Então, assim, é o olhar também, porque todo mundo vê quando a coisa está desandando. Tanto num trabalho, tanto numa amizade, tanto no relacionamento. Principalmente no relacionamento, porque você tem um convívio diário. Então, poxa, você chega na sua casa e vai dar um beijo no seu companheiro. E o cara fala, oi. Aí, de repente, ele arrumou outra. Você fala, não sei, eu fiz tudo por ele. Como assim? Estávamos bem até ontem. Ele acordou de repente e falou, vou arrumar outra. Não é bem assim. Você tem culpa no cartório, sim. É sim ou sim, não tem outra saída. É sim ou sim. Você também fez parte dessa decisão dele. Você abriu espaço para que o outro decidisse diferente. Então, enquanto você não assume isso, você não vai conseguir viver a sua própria vida. Porque a vítima, ela fica bloqueada, ela não anda. Então, assume que os seus 50%, em qualquer das fases, tanto sendo abandonado quanto sendo que abandonou, a decisão é mútua. Aí você vai falar, mas eu amo essa pessoa, nunca quis que ele me separasse. Então, pensa no que você fez. Pensa, para pelo menos você não repetir novamente. Porque você está se enganando. Um outro pilar disso que a gente precisa olhar, que é importante, que é a família também. A gente culpa muito a família. E quantas pessoas não culpam? Eu sou assim porque é minha mãe. Eu sou assim porque eu sofri bullying na escola. Porque os meus pais
Se divorciaram quando eu tinha 7 anos, né? Porque meu pai bebia. Eu sou assim porque a minha mãe era viciada em remédio para dormir. Não, querido. Quando você nasce em algum lugar, é uma escolha. Por mais que você não acredite, é uma escolha. E é ali que você tem a oportunidade de aprender e não de acusar. Então, é aquilo que a gente volta a falar. Todo relacionamento, seja ele familiar, seja ele amoroso, seja ele uma amizade, é uma oportunidade de aprendizado. A vida é pedagógica. E enquanto você não entender isso e não aproveitar as oportunidades que a vida te dá, você vai sempre estar um passo atrás. A vida caminha e você está correndo atrás dela como vítima, se arrastando. Olha para aquilo e fala, o que é que eu tenho que aprender? Porque isso veio na minha vida, porque tudo que vem à nossa vida a gente permite. Por que isso veio na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? A resposta é sempre aqui. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer melhor? O que eu não participei? Por exemplo, minha mãe caiu e a minha irmã não cuidou dela. O que eu posso fazer diferente disso? Porque quando a gente culpa o outro, é porque a gente também se culpa. Mas aí é tão mais fácil culpar o outro, porque você não quer olhar para a sua culpa e não quer que se sente, ai, minha mãe caiu, eu podia estar lá. Mas a vida é o que é. Existe uma coisa, por exemplo, no budismo, que a gente vai em todas as filosofias, mas eu acho lindo no budismo, é que, principalmente as pessoas que seguem a Vipassana, a vida é o que é. Enquanto você não falar é o que é o estoico também, você aceita o que você não pode mudar. E você assume o que você poderia ter mudado e não mudou e que está tudo certo. Mas isso, você transforma isso num aprendizado. Sem culpar. Sem culpar o outro e sem se culpar. Foi o que foi. Ninguém levanta de manhã falando, hoje eu vou fazer tudo errado, eu vou deixar minha mãe cair, vou terminar com meu namorado. Ninguém levanta querendo que a vida não dê certo. As coisas acontecem e quando elas acontecem, 100% das vezes você dá o melhor de você. Mas às vezes o melhor de você naquele dia não era o melhor de você quando você está no dia seguinte olhando para esse dia. Quando você olha para o ontem e fala o que eu fiz ontem, nossa, eu poderia ter feito melhor. Essa culpa, você olha para você e fala, mas eu fiz o melhor ontem. Então, num relacionamento é a mesma coisa. Se não deu certo, você tem a sua parcela de participação no não dar certo, e você tem que olhar e falar assim, quando eu comecei esse relacionamento, eu não comecei para não dar certo. Eu dei o melhor de mim. Mas não foi o suficiente, então eu vou olhar agora com mais cautela nos próximos. Ou nesse, se ainda tiver salvação, quem sabe. E se você assume os seus 50%, você não vai apertar meio sininho, tá? Aperta o sininho inteiro. Segue a gente. E traz também temas que vocês gostariam de conversar. Esses temas de relacionamento são bastante polêmicos e acho que a gente tem que conversar muito sobre eles. Porque até aquele livro, Rezar e Amar, quando ela inicia o livro, ela falava assim, nossa, eu fui fazer entrevista com aqueles heróis de guerra e a coisa mais importante para eles não eram as pessoas que eles matavam, eram os amores que eles perderam. Então, amar e amar o outro, amar a família, amar os filhos, amar os companheiros, é tão importante e às vezes a gente se coloca numa posição que não deveria ser nossa, porque a gente está fazendo parte de tudo isso. Tá bom? Então, até o próximo domingo. Espero que essa semana seja maravilhosa. Um beijo.